Ele tinha uma construtora de 200 milhões e achava que dinheiro comprava tudo. Demitiu a empregada injustamente na frente de todo mundo e foi dormir tranquilo naquela noite. 4 meses depois, estava numa cadeira de rodas. A namorada foi embora. A própria família começou a roubar tudo e ele acabou no chão do próprio apartamento, sem conseguir se levantar. Ninguém ficou. Ninguém, exceto a única pessoa que ele tinha certeza que jamais voltaria. Diego Arruda tinha 38 anos e uma construtora avaliada em mais de 200 milhões de reais. Falava com funcionários do mesmo jeito que falava com o ar-condicionado, só quando precisava e sem nenhuma cerimônia. Aprendeu cedo que quem serve, obedece. Que patrão não deve satisfação a quem recebe salário. E foi carregando essa crença por toda a vida, construindo uma empresa enorme em cima de uma base podre. A ideia de que pessoas são descartáveis quando param de ser úteis. Sueli tinha 54 anos e 11 de casa quando aprendeu, da pior forma, que essa crença existia de verdade. Ela cuidava daquele apartamento com o mesmo caráter que colocava em tudo. Pontual, discreta, 11 anos, sem uma falta, sem aviso. Não porque tinha a ilusão de pertencer àquele lugar, mas porque era assim que ela fazia qualquer coisa. A noite que mudou tudo foi uma quinta-feira de jantar com investidores. Diego estava na cabeceira da mesa com 8 pessoas que representavam o dinheiro gordo do mercado imobiliário paulistano. Vinhos caros, conversa sobre fusões, o tipo de jantar onde todo mundo sorri com os dentes, mas os olhos calculam. Sueli servia com a discrição de sempre quando uma taça de cristal importado escorregou dos dedos e caiu no chão de mármore. O barulho cortou o ar da sala. Diego se levantou devagar da cadeira. Aquela lentidão não era calma. Era a lentidão de quem está escolhendo cada palavra antes de soltar. E quando soltou, foi tudo de uma vez. Incompetência, descuido, gente que não serve nem para segurar um copo. Na frente dos 8, sem abaixar a voz, sem hesitar. Um dos investidores se mexeu desconfortável na cadeira. Outro desviou o olhar para o prato. Ninguém disse nada porque ninguém contraria quem está pagando o jantar. Sueli não respondeu, não chorou na frente dele. Desceu os olhos, pediu licença com uma voz que não tremia e foi para a cozinha. Naquela mesma noite, o departamento jurídico da empresa, sim, o jurídico, para uma demissão doméstica, preparou uma carta de justa causa com justificativa forjada, sem aviso prévio, sem multa, sem os 11 anos que ela tinha na carteira, sem férias vencidas, sem 13º, nada. Diego assinou sem ler. Sueli saiu pela porta de serviço com uma sacola de pertences e uma dignidade que ele sequer percebeu que existia. Do lado de fora do prédio, esperou o ônibus em pé, com a sacola no colo, sem chorar. Não porque não doía, mas porque tinha aprendido que certas dores você guarda para dentro até chegar num lugar seguro. Diego, naquela mesma noite, tomou uma dose de uísque, assistiu parte de um documentário e dormiu. Não pensou nela uma vez. 4 meses depois, a vida cobrou tudo de uma vez. Diego saía de uma festa comemorando a maior fusão da história da sua empresa. Alta velocidade, curva molhada, uma fração de segundo de distração. O carro saiu da pista e virou. Ele sobreviveu. A coluna, não completamente. Acordou num hospital particular com fratura vertebral e paralisia parcial nas pernas. O prognóstico era cauteloso. Podia voltar a andar, podia não voltar. Dependia da recuperação, da fisioterapia, do tempo e de uma estabilidade emocional que Diego nunca precisou cultivar porque dinheiro sempre resolveu antes. A primeira visita de Viviane foi no dia seguinte. Ela era bonita, calculista do jeito que parece sofisticação e estava há 2 anos ao lado de Diego como se fosse amor. Na 4ª visita, não apareceu. Mandou mensagem. Não estou preparada para esse tipo de vida. Você vai entender com o tempo.
Diego ficou olhando para a tela por um longo tempo. Depois pousou o celular, pegou o próprio celular e abriu os contatos. Rolou a lista devagar, nome por nome, número por número, e não ligou para ninguém. Não porque não queria, mas porque foi percebendo conforme passava os nomes que não tinha ninguém de verdade. Tinha fornecedores, tinha colegas de negócio, tinha pessoas que ligavam quando precisavam de algo. Mas alguém para ligar às 3 da manhã de um quarto de hospital, com medo. Esse nome não existia na lista. Foi a primeira vez que o vazio fez barulho. Sua irmã Patrícia e o cunhado Fábio chegaram com flores e com uma proposta envelopada em preocupação. Eles assumiam temporariamente a gestão da construtora enquanto ele se recuperava. Diego aceitou. Era família. As visitas foram frequentes no começo, depois quinzenais, depois sumiram. Quando ligava pedindo relatórios, Patrícia mudava de assunto com uma fluência que parecia ensaiada. Fábio não atendia mais em horário comercial. Mas tinha um detalhe que Diego não tinha percebido na época. No dia que saiu do hospital, Fábio estava no corredor fazendo uma ligação. Quando viu Diego na cadeira de rodas, desligou o telefone rápido demais. Sorriu. Disse: "Que bom que você está indo para casa." E enfiou o celular no bolso com uma pressa que não combinava com o momento. Diego não pensou nada naquele instante. Mas Clara, sua assistente, que empurrava a cadeira atrás dele, pensou. Em casa, a situação desmoronou mais rápido do que qualquer médico previu. A primeira cuidadora durou 8 dias. A segunda, 5. A terceira pediu demissão por mensagem no 3º dia e não voltou nem para buscar o casaco esquecido no cabide. Diego humilhava, controlava, explodia. Fazia com os cuidadores tudo o que sempre fez com todos, só que desta vez sem o poder que blindava o comportamento. Agências pararam de retornar. O nome dele começou a circular como alerta entre trabalhadores domésticos. O isolamento não era só físico, era humano, era total. E numa tarde de terça-feira, o fundo apareceu de vez. Clara estava reorganizando a agenda quando ouviu um barulho no corredor. Encontrou Diego no chão. Tinha tentado se levantar da cadeira sozinho, sem avisar ninguém, como se pudesse resolver a paralisia na força da teimosia, e caiu. Estava ali, no chão do próprio apartamento de 200 metros quadrados, no bairro mais caro de São Paulo, cercado de tudo que dinheiro compra, sem conseguir se levantar. Quando Clara se aproximou para ajudar, ele levantou a mão num gesto brusco, mandando-a parar. Ela ficou parada a 2 metros, sem falar, sem ir embora. O silêncio durou 45 minutos. 45 minutos no chão, com o orgulho pesando mais que o corpo, até que ele disse com a voz de quem engoliu vidro: "Me ajuda a levantar." Foi a primeira vez em décadas que Diego Arruda pediu alguma coisa sem usar dinheiro como moeda de troca. Naquela mesma tarde, Clara abriu uma plataforma de empregos domésticos e postou o anúncio: "Cuidador para homem com mobilidade reduzida. Remuneração acima do mercado. Itaim Bibi." Em Guarulhos, num quarto de pensão com infiltração no teto e uma janela que não fechava direito, Sueli viu o anúncio num celular emprestado pela filha. Reconheceu o endereço antes de terminar de ler e ficou 3 dias com aquela tela na memória. Sueli não era mulher de tomar decisão com pressa, mas também não era de ficar parada quando a vida cobrava. Naquele quarto de pensão em Guarulhos, ela e a filha Camila dividiam um espaço pequeno, com uma janela que deixava entrar mais vento do que luz. Camila tinha 19 anos e estava no 2º ano de enfermagem, curso que ela amava e que custava mais do que as duas conseguiam juntar. 3 mensalidades atrasadas. O nome de Sueli ainda manchado pela carta de justa causa forjada que o jurídico de Diego tinha preparado naquela noite de jantar. Ela tinha tentado recorrer, mas sem dinheiro para advogado e com uma justa causa assinada pelo próprio jurídico da empresa, as portas fecharam antes de abrir.
Então foi atrás de emprego. E foi aí que entendeu o tamanho do estrago. 11 anos numa casa só, e a única referência que tinha era aquela carta. Entrevistas que começavam bem e terminavam com silêncio quando liam o motivo da saída. Uma família chegou a ligar na empresa de Diego para confirmar. Confirmaram sem pestanejar. Sueli ficou sabendo por uma intermediária. Não disse nada. O que ela ia dizer? Foram 4 meses assim. Bicos aqui e ali, uma faxina eventual, uma ajuda numa confeitaria no fim de semana. Dinheiro que entrava e sumia antes de esfriar. Quando Camila mostrou o anúncio, Sueli leu 2 vezes. Leu o endereço. Reconheceu. Ficou quieta. Camila perguntou se ela ia ligar. Sueli disse que ia pensar. No primeiro dia pensou nos 11 anos. No segundo, pensou na filha. No terceiro, pensou nela mesma. Não com raiva, mas com clareza. Ela não estava considerando voltar por bondade. Não tinha saudade daquela cobertura nem daquele homem. O que tinha era uma conta atrasada, uma filha com futuro pela frente e uma habilidade que o mercado estava ignorando por causa de um papel assinado com mentira. No 4º dia, ligou. A voz que atendeu era de Clara, a assistente. Educada, direta. Marcaram para o dia seguinte. Sueli chegou pontual, com a roupa passada e a postura de quem não deve nada a ninguém. Quando a porta se abriu, Diego estava na cadeira de rodas no meio da sala. Ele a viu. Ela o viu. O silêncio durou mais do que deveria. Diego desviou o olhar primeiro. Ela não desviou. Ficou parada na entrada, avaliando o apartamento com os olhos de quem entende de cuidado. A disposição dos móveis que dificultava a circulação da cadeira, a cozinha com itens fora de alcance, o banheiro adaptado pela metade. Viu tudo isso em segundos. Depois entrou. Sem drama, sem discurso. Começou a trabalhar. Diego atestou desde o primeiro dia. Ordens contraditórias, tom áspero, comentários que serviam mais para medir a reação dela do que para resolver qualquer coisa. Pediu que ela refizesse uma tarefa que estava perfeita. Depois, pediu que desfizesse o que tinha refeito. Sueli fez, sem reclamar, sem discutir, com uma calma que deixava Diego mais irritado do que qualquer resposta verbal teria deixado. No 3º dia, ele forçou demais. Ela estava organizando os medicamentos quando ele chegou pela cadeira, levantou a voz e disparou um comentário sobre o passado dela, sobre a taça, sobre o jantar, sobre como ela sempre foi descuidada. Palavras jogadas para machucar, do jeito que ele sabia fazer. Sueli parou o que estava fazendo, colocou o que tinha nas mãos sobre a bancada, virou para ele e disse, sem elevar a voz 1 milímetro: "Eu sei que você está com raiva, mas o que aconteceu naquele jantar não vai se repetir aqui. Não sou mais a sua empregada que você manda embora com carta falsa. Sou a pessoa que escolheu estar aqui. E se você gritar comigo de novo, eu vou embora. E dessa vez não tem anúncio que me traz de volta." Diego ficou com a boca semi-aberta. Não respondeu. Ela voltou aos medicamentos como se tivesse dito algo completamente ordinário. E ele ficou ali, na cadeira, com aquela frase ecoando de um jeito que ele não conseguia desligar. A rotina foi se estabelecendo nos dias seguintes com uma estranheza que Diego não sabia nomear. Sueli não o tratava com pena. Não andava na ponta dos pés ao redor dele. Não fingia que a cadeira não existia. Não exagerava na simpatia. Tratava-o como alguém capaz de melhorar, de entender, de fazer a parte dele na recuperação. Isso incomodava Diego de um jeito diferente dos outros incômodos. Ele estava acostumado com deferência ou com medo. Aquilo era outra coisa. Nos fins de semana, Camila começou a aparecer para ajudar nos exercícios de fisioterapia domiciliar, como parte do estágio. Ela tinha a energia direta de quem está aprendendo a cuidar de gente de verdade e tratava Diego sem nenhuma reverência, o que inicialmente o irritava e aos poucos ia desarmando alguma coisa lá dentro.
Numa tarde, enquanto Camila conduzia os exercícios de mobilidade, Diego reclamou que aquilo não adiantava nada. Camila parou, olhou para ele com a seriedade de quem tem 19 anos, mas já viu coisa demais em estágio hospitalar, e disse: "O senhor quer andar ou quer ter razão?" Diego não respondeu, mas terminou os exercícios. O que começou a incomodar Diego de verdade não era a dor, não era a cadeira, não era a dependência, era o silêncio da empresa. Patrícia mandava mensagens curtas. "Tudo bem por aqui, pode ficar tranquilo." Fábio não atendia mais em horário comercial. Os relatórios que pediu chegaram incompletos, com números que não fechavam com o que ele guardava na memória. Quando questionou, Patrícia disse que a contabilidade estava em transição. Quando insistiu, ela mudou de assunto com a fluência de quem ensaiou a resposta. Diego ficou quieto, mas começou a prestar atenção, e foi Clara quem plantou a primeira semente de dúvida, sem querer. Numa tarde em que estava organizando documentos antigos, ela comentou, quase sem querer, que Fábio tinha ligado 2 vezes perguntando sobre uma cláusula específica de um contrato de filial. Um contrato que, pela hierarquia da empresa, não era responsabilidade dele. Diego pediu que ela repetisse. Ela repetiu. Ele ficou olhando para o teto por um longo tempo. Naquela noite, Sueli passou pelo corredor e viu a luz do escritório acesa às 11 da noite. Diego estava parado na cadeira, com uma pasta de documentos no colo, o rosto diferente. Não de dor, mas de alguém que começa a somar 2 e 2 e não gosta do resultado. Ela não perguntou nada. Apagou a luz do corredor, deixou-a da sala acesa e foi dormir. Mas alguma coisa havia começado a se mover, silenciosa, inevitável. Como água que encontra a rachadura antes que ninguém perceba o tamanho do problema. Diego passou os dias seguintes mais quieto do que o normal. Não o silêncio de quem está sofrendo, o silêncio de quem está calculando. Pediu a Clara que reunisse todos os relatórios financeiros dos últimos 7 meses. Ela trouxe o que tinha acesso. Diego analisou página por página, linha por linha, com a concentração de quem construiu uma empresa do zero e sabe exatamente onde os números deveriam estar. Tinha coisa que não batia. Transferências entre filiais sem justificativa clara. Uma comissão de venda registrada para uma empresa fornecedora que ele não reconhecia. Valores pequenos o suficiente para não chamar atenção imediata, grandes o suficiente para fazer diferença no acumulado. Podia ser erro contábil. Podia ser a transição que Patrícia tinha mencionado. Podia ser muita coisa. Diego fechou a pasta. Não disse nada para ninguém ainda. Guardou. Enquanto isso, a rotina com Sueli continuava construindo algo que ele ainda não sabia nomear. Ela tinha um jeito de trabalhar que desarmava, sem avisar. Não fazia mais do que o necessário, mas o que fazia era feito com uma atenção que Diego não estava acostumado a receber. Quando ele tinha uma manhã ruim, dor, frustração, o corpo que não respondia como devia, ela não perguntava o que houve, não tentava animar, não fingia que estava tudo bem. Simplesmente continuava ali, presente, fazendo o que precisava ser feito, como se a presença dela já fosse suficiente. E era. Numa tarde de chuva, Diego estava parado perto da janela quando fez uma pergunta que saiu antes que ele pudesse segurar. "Por que você não foi embora no 3º dia, igual às outras?" Sueli não parou o que estava fazendo. Respondeu sem olhar para ele. "Porque eu precisava do emprego." "Só isso?" Ela parou. Virou, pensou por um segundo. "E porque eu já vi homem difícil antes. Meu marido era difícil. Não do mesmo jeito que você, mas difícil. Aprendi que dificuldade não é caráter, é camada. Quando você tira as camadas, ou tem alguém lá dentro, ou não tem, ainda estou descobrindo qual é o seu caso." Diego não respondeu, mas a frase ficou. Ele começou a fazer perguntas sobre ela com a desculpa da curiosidade.
Sobre a filha, sobre Guarulhos, sobre os 11 anos na casa. Ela contou com a objetividade de quem não precisa de pena alheia. O marido que perdeu para um câncer 6 anos atrás, Camila que decidiu enfermagem ainda adolescente, os 11 anos cuidando daquele apartamento, não por ilusão de pertencer, mas porque era assim que ela fazia qualquer coisa, com inteireza. Você não ficou com raiva? Ele perguntou num dia, sem especificar do que. Ela entendeu. Fiquei. Ainda fico às vezes. Mas raiva que você alimenta todo dia vira veneno. E eu não ando com veneno dentro de mim, não. Diego olhou para ela por um momento mais longo do que pretendia. Como você faz isso? Faço o quê? Fica aqui. Depois do que aconteceu. Sueli dobrou a toalha que tinha nas mãos, colocou sobre o sofá e respondeu com uma simplicidade que pesou mais do que qualquer discurso. Aprendi que as pessoas que mais precisam de cuidado são sempre as que mais dificultam o caminho para receber. Você não é exceção. Diego ficou em silêncio. Quando falou, a voz saiu sem a armadura de sempre. Eu não caí agora, é isso? Eu já estava assim há muito tempo. Sueli não respondeu de imediato. Ficou olhando para ele com a tranquilidade de quem não precisa enfeitar a verdade. Você não caiu agora. Você só percebeu que já estava sozinho há muito tempo. Aquilo ficou no ar. Diego não respondeu. Não tinha o que responder. Porque era verdade. E verdade desse tamanho não pede comentário. Só silêncio. Camila aparecia nos fins de semana com a pontualidade de quem leva o estágio a sério. Os exercícios de fisioterapia domiciliar eram simples, mas exigiam consistência. E Diego era o pior tipo de paciente, o que sabe que precisa, mas resiste por princípio. Numa sessão, ele parou no meio do exercício e disse que não ia continuar. Camila cruzou os braços. O senhor pode parar, mas na semana que vem a gente vai estar no mesmo lugar. E eu vou ter que anotar no relatório que o paciente interrompeu por conta própria. Você vai me ameaçar com relatório? Não, tô só sendo honesta sobre as consequências. Diego bufou, mas continuou. Aquelas duas, mãe e filha, tinham uma forma parecida de lidar com ele. Sem reverência, sem medo, sem aquela condescendência irritante de quem trata a pessoa com limitação física como se também tivesse limitação mental. Tratavam-no como alguém capaz de fazer escolhas, o que às vezes era mais pesado do que ser tratado com pena, porque tirava a desculpa. Foi numa quarta-feira à tarde que a situação deu um salto. Clara entrou na sala com uma expressão que Diego reconheceu como a expressão de quem está carregando algo pesado e ainda não sabe como colocar no chão. Ela havia entrado por engano numa reunião remota, confundiu o link, ficou alguns minutos antes de perceber que não era a reunião certa. Tempo suficiente para ouvir o suficiente. Fábio, uma empresa, números que ela reconhecia dos relatórios da construtora e um nome, de uma empresa fornecedora, que ela tinha visto nas transferências sem justificativa que Diego havia marcado na pasta dias antes. Ela não tinha certeza do que tinha ouvido, não tinha gravação, não tinha prova, tinha só fragmentos, mas fragmentos que se encaixavam de um jeito que dava frio. Diego ouviu tudo sem interromper. Quando ela terminou, ficou quieto por um tempo. Você tem certeza do nome da empresa? Tenho. Me traz tudo que você tem de acesso aos contratos de fornecedores dos últimos 8 meses. Clara foi buscar. Diego abriu a pasta que tinha guardado e começou a comparar. O nome estava lá, em 3 transferências diferentes, valores que individualmente pareciam normais. No acumulado, somavam quase 2 milhões de reais em 7 meses. E a empresa fornecedora não tinha nem site. Diego fechou tudo. Ficou parado na cadeira por um longo tempo, olhando pela janela. Lá fora, São Paulo continuava o mesmo barulho de sempre, alheia, indiferente, como a cidade sempre foi. Naquela noite, Sueli foi apagar as luzes e encontrou Diego no escritório com os documentos espalhados pela mesa. O rosto fechado de um jeito diferente,
Não a arrogância de antes, não a frustração da recuperação. Algo mais fundo, algo que parecia dor misturada com vergonha. Ela não perguntou, mas antes de sair, parou na porta e disse, sem olhar para ele, qualquer coisa que estiver pesando, você não precisa resolver essa noite. Ele não respondeu, mas quando ela já tinha saído do corredor, disse em voz baixa, para ninguém em particular, e se for tarde demais? Ninguém ouviu? Ou talvez Sueli tivesse ouvido e escolhido não responder, porque algumas perguntas a pessoa precisa carregar sozinha até estar pronta para ouvir a resposta. O que Diego ainda não sabia era que o que Clara tinha ouvido naquela reunião era só a ponta, e que a verdade completa, quando viesse, ia ser muito maior e muito mais pessoal do que ele estava preparado para enfrentar. Diego passou 3 dias fingindo que estava bem. Continuou os exercícios com Camila. Respondeu às mensagens de Patrícia com o mesmo tom neutro de sempre. Jantou sozinho, dormiu pouco e ficou olhando para o teto pensando em como um homem que construiu uma empresa de 200 milhões de reais podia ter sido tão descuidado com quem colocou perto de si. Não era burrice, era arrogância. E ele estava começando a entender a diferença. Arrogância é achar que você não precisa prestar atenção porque ninguém seria capaz de te surpreender. E essa crença tinha custado caro. Na quinta-feira, pediu a Clara que levantasse o histórico completo de constituição da empresa fornecedora que aparecia nas transferências. Ela foi discreta, usou canais externos à construtora e voltou no dia seguinte com o que tinha encontrado. A empresa tinha sido aberta 8 meses atrás. O sócio titular era um nome que Diego não reconhecia, mas o endereço registrado era o mesmo endereço residencial da mãe de Fábio. Diego leu o documento 2 vezes. Dobrou o papel com calma e ficou quieto por um tempo que Clara descreveria depois como o silêncio mais pesado que já vi numa sala. Não fala isso para ninguém ainda, ele disse, por fim. Clara assentiu. Saiu sem fazer barulho. Naquela tarde, Sueli percebeu que algo tinha mudado no peso do apartamento. Diego estava presente fisicamente, mas ausente de um jeito que ela reconhecia. Não a ausência de quem está com dor, mas de quem está processando uma traição. Ela conhecia esse silêncio. Tinha vivido um parecido quando o marido recebeu o diagnóstico e ficou 3 dias sem conseguir dizer em voz alta o que era. Ela não perguntou nada. Mas quando passou pelo escritório e viu Diego parado com a cadeira virada para a janela, entrou, colocou um copo d'água na mesa sem comentar e foi embora. Ele disse sem se virar, "Você já foi traída por alguém da família?" Ela parou na porta. "Fui, cunhada. Dinheiro que sumiu no inventário do meu marido. Não foi muito, mas era o que tinha." "O que você fez?" "Nada. Não tinha como provar e o desgaste de brigar ia custar mais do que o que tinha sumido." Ela fez uma pausa. "Mas você tem como provar. E você tem o que perder de verdade. Então a pergunta certa não é o que eu fiz, é o que você vai fazer." Diego não respondeu, mas a pergunta ficou. No fim de semana, Camila chegou para a sessão de fisioterapia e encontrou Diego diferente, mais quieto, mais concentrado. Fez os exercícios sem reclamar pela primeira vez em semanas. Quando Camila comentou, ele disse apenas que tinha decidido parar de desperdiçar energia com o que não controlava. "Isso é crescimento", ela disse, com a seriedade despretensiosa dela. "Ou desespero", ele respondeu. "Às vezes é os dois juntos." Depois da sessão, enquanto Camila arrumava o material, Diego perguntou como estava o curso. Ela contou das mensalidades, do estágio, de uma professora que tinha percebido o talento dela e pedido que ela considerasse a área de reabilitação domiciliar. Diego ouviu com uma atenção que ele mesmo não esperava ter. "Sua mãe te ensinou a cuidar de gente assim?" Camila pensou por um segundo. "Minha mãe me ensinou que cuidado não é fraqueza, que a pessoa que cuida não perde nada, só quem não sabe receber cuidado perde."
Diego não disse nada, mas aquilo atravessou. Foi na segunda-feira seguinte que o muro rachou de vez. Patrícia ligou numa tarde para informar, com uma voz leve demais para o tamanho da notícia, que estavam considerando fechar uma negociação com um fundo estrangeiro para a venda de uma das filiais. Disse que era uma oportunidade boa, que os números faziam sentido, que ele podia ficar tranquilo que eles estavam cuidando de tudo. Diego ouviu até o fim. Perguntou qual filial. Ela disse. Perguntou qual fundo. Ela deu um nome genérico. Perguntou quando isso tinha começado. Ela disse que era recente, que ainda estava em fase de análise. Estava mentindo. Ele sabia, não por intuição, mas porque aquela filial específica tinha um contrato de exclusividade que impedia negociação com fundos estrangeiros por mais 2 anos. Cláusula que Diego mesmo tinha inserido. E Patrícia sabia disso. Depois que desligou, ficou parado com o celular na mão. Tudo estava se encaixando de um jeito que doía menos pela perda financeira e mais pelo tamanho do planejamento. Aquilo não era oportunismo. Aquilo tinha sido arquitetado. E o acidente, a recuperação longa, a dependência, o afastamento da empresa, tinha sido a janela que eles esperavam. Sueli passou pelo corredor e viu a expressão no rosto dele. Aconteceu alguma coisa? Diego virou a cadeira para ela. Pela primeira vez desde que ela tinha voltado, olhou diretamente nos olhos dela por um tempo longo, sem desviar, sem o verniz de arrogância que ainda aparecia às vezes como reflexo antigo. Eu preciso resolver uma coisa, e não sei se consigo. Você consegue, ela disse, simples, direto, sem drama. Você nem sabe o que é. Não preciso saber. Eu vi você pedir ajuda para se levantar do chão naquele dia. Quem faz isso consegue qualquer coisa. Diego ficou olhando para ela por um momento. Depois assentiu devagar. Não para ela, para si mesmo. Mas a dúvida ficou a noite toda. Ele ficou acordado pensando que podia estar errado. Que eram fragmentos, suposições, números que podiam ter explicação. Que Patrícia era sua irmã e que acusar irmã sem certeza absoluta era o tipo de coisa que destrói família para sempre. Ficou 2 horas nesse loop, dando voltas, procurando uma saída que não custasse o que aquilo ia custar. Não achou nenhuma, porque no fundo sabia. E saber e fingir que não sabe é o tipo de covardia que ele tinha prometido, deitado no chão do próprio apartamento, que não ia mais praticar. Naquela noite, ligou para um advogado. Não alguém do circuito habitual de contatos da empresa. Um nome que Clara tinha levantado. Especialista em auditoria societária, sem nenhuma conexão com Patrícia ou Fábio. A conversa durou 40 minutos. No fim, o advogado disse que se os documentos sustentassem o que Diego estava descrevendo, havia base sólida para a ação. Mas precisava ser feito com cuidado. Qualquer movimento precipitado daria tempo para eles apagarem rastro. Diego concordou. Marcaram para o dia seguinte. Quando desligou, ficou olhando para o teto no escuro do quarto. Pensou em Patrícia. Não na Patrícia dos últimos meses. Na outra, a do Natal em que o pai morreu e eles dois ficaram acordados até às 3 da manhã na cozinha, sem conseguir ir dormir. A que ligava quando estava com medo, a que ele achava que era a única pessoa no mundo que o conhecia de verdade. Essa lembrança doeu de um jeito diferente, mais fundo do que qualquer número numa planilha. Pensou nela chegando com flores no hospital, nas visitas que foram rareando, no sorriso de Fábio no corredor. Que bom que você está indo para casa, com o celular enfiado no bolso rápido demais. Pensou em quanto tempo aquilo estava sendo construído enquanto ele dormia. E pensou, por um segundo apenas, em Sueli saindo pela porta de serviço com uma sacola de pertences. Demitida com uma mentira assinada sem que ele tivesse olhado uma vez para ela de verdade. Não era culpa. Ainda não. Mas era o começo de alguma coisa que ele ainda não tinha nome para chamar.
O que ele sabia era o seguinte: pela primeira vez em meses, estava tomando uma decisão, não reagindo, não esperando, não deixando a vida acontecer em cima dele. Estava agindo. E isso, por menor que parecesse naquela noite escura, era o primeiro passo de volta. O advogado se chamava Renato Siqueira. 50 e poucos anos, cabelo grisalho, jeito direto de quem passou décadas vendo o que dinheiro faz com família. Chegou pontual no apartamento com uma pasta fina e um gravador pequeno que colocou sobre a mesa com naturalidade, como quem não precisa explicar por que registra tudo. Diego gostou disso. A conversa começou pelos documentos que Clara tinha levantado. Renato analisou cada folha em silêncio, fazendo anotações num bloco sem comentar. Quando terminou, juntou tudo, cruzou os braços e disse: "Isso aqui é o esqueleto. Agora eu preciso da carne." Pediu acesso aos contratos completos das filiais, histórico de movimentações bancárias dos últimos 12 meses e a lista de todos os fornecedores cadastrados desde que Fábio assumiu a gestão provisória. Diego deu autorização por escrito naquele mesmo dia. Renato levou 5 dias. Quando voltou, trouxe uma pasta mais grossa. O esquema era mais sofisticado do que Diego tinha imaginado. A empresa fantasma era só a camada de cima. Abaixo dela havia outras 2. Uma registrada no nome de um primo de Fábio, outra no nome de uma ex-sócia de Patrícia de uma empresa fechada há anos. As 3 funcionavam como uma cadeia. A construtora pagava a primeira por serviços inexistentes. A primeira repassava para a segunda com uma taxa. A segunda liquidava na terceira. 18 milhões de reais movimentados em 7 meses, distribuídos em parcelas calculadas para ficarem abaixo dos limites de alerta automático dos sistemas bancários. Não era improviso, era arquitetura. Renato colocou o dedo num ponto específico do cronograma. A primeira transferência aconteceu 18 dias depois do seu acidente. Diego ficou olhando para o papel. Eles esperavam uma oportunidade, disse Renato. O acidente foi a oportunidade, mas o planejamento já existia antes. Essa frase ficou suspensa no ar do apartamento por um tempo longo. Diego ficou olhando para o papel sem falar. E Renato, que tinha visto muita coisa em décadas de advocacia, disse uma frase que Diego não conseguiu mais descartar. Você não perdeu a empresa. Você perdeu quem segurava ela sem você ver. Diego pensou no sorriso de Fábio no corredor do hospital, no celular enfiado no bolso rápido demais, e pensou também em quantas vezes tinha jantado na mesma mesa que eles, dividido as mesmas celebrações, acreditado que sangue era garantia de lealdade. Como a gente prova tudo isso de forma que sustente? Já sustenta, disse Renato. O que precisamos agora é de uma estratégia para trazer isso à superfície sem que eles tenham tempo de reagir. O plano era direto: convocar Patrícia e Fábio para uma reunião de rotina, relatório trimestral, pauta ordinária, nada que levantasse suspeita. Na sala ao lado, os outros 3 sócios da construtora ouviriam tudo em tempo real. A sala seria gravada com autorização legal prévia, que Renato já tinha providenciado. Se na reunião surgisse qualquer tentativa de justificar, esconder ou transferir responsabilidade, estaria gravado. E se eles não falarem nada comprometedor? Os documentos já bastam para abrir o processo. A reunião é para dar a eles a chance de se trair sozinhos. Na minha experiência, disse Renato, fechando a pasta, culpado que se acha seguro sempre fala demais. Diego marcou a reunião para a quinta-feira seguinte. Nos dias entre a decisão e a data, ele ficou mais quieto do que Sueli já tinha visto. Não era o silêncio de antes, o silêncio de quem está sofrendo ou resistindo. Era o silêncio de quem está carregando algo pesado, mas escolheu carregar. Numa noite, ela passou pelo escritório e o encontrou com uma foto na mão.
Uma foto antiga de uma festa de fim de ano da empresa. Diego no centro, Patrícia do lado, os dois sorrindo. Sueli não comentou, mas antes de sair, disse baixinho: saudade e traição podem morar na mesma pessoa. Não precisa escolher qual sentir. Diego colocou a foto de volta na gaveta. Como você faz para não guardar raiva? Guardo, ela disse, mas não deixo a raiva tomar decisão por mim. Na quinta-feira, Patrícia chegou com Fábio 40 minutos antes do horário. Diego notou isso. Quem chega adiantado para a reunião de rotina está ansioso, não organizado. Eles entraram na sala com o discurso na ponta da língua. Resultados do trimestre, desafios do mercado, decisões tomadas no melhor interesse da empresa. Fábio tinha uma pasta cheia de papéis, que servia mais de adereço do que de conteúdo. Patrícia sorria do jeito que se sorri quando se está com medo, mas não pode demonstrar. Diego deixou que falassem. Ouviu tudo. Fez perguntas pontuais sobre os fornecedores, sobre as transferências, sobre a filial em negociação. Cada pergunta era uma peça. Patrícia respondeu as primeiras com desenvoltura. Nas últimas, começou a gaguejar. Foi quando Fábio cometeu o erro. Tentou antecipar uma pergunta que Diego ainda não tinha feito, sobre a empresa fornecedora, e deu uma explicação que só fazia sentido se ele soubesse exatamente o que estava sendo investigado. Diego não disse nada, apenas anotou. Então Patrícia, percebendo que o chão estava cedendo, fez o movimento que Renato tinha previsto. Virou a mesa. Disse, com uma voz que tentava soar preocupada, mas saía calculada, que a recuperação de Diego estava sendo mais longa do que esperado, que havia preocupação entre os sócios quanto à capacidade de gestão dele no estado atual e que talvez fosse prudente considerar um afastamento formal e permanente da presidência, pelo bem da empresa e pela saúde dele. A sala ficou em silêncio. Na sala ao lado, os três sócios ouviam. Diego olhou para Patrícia por um tempo longo. Depois disse com uma calma que ela claramente não esperava: "Tá gravado." O rosto dela mudou em frações de segundo. Surpresa, cálculo, medo, raiva, tudo em sequência rápida demais para disfarçar. A reunião está sendo gravada com autorização legal desde o início. Os sócios estão na sala ao lado. E os documentos que o Renato compilou estão com o processo aberto desde ontem. Fábio se levantou. Diego disse sem elevar a voz: "Senta." Fábio sentou. O que veio depois foi rápido e sem drama, porque traição exposta não tem mais onde se esconder, só onde escolhe cair. Patrícia ficou branca. Fábio ficou quieto com o olhar fixo na mesa. Os sócios entraram na sala. Renato chegou 15 minutos depois com os documentos formalizados. Naquela noite, Diego ficou sozinho no apartamento depois que todos foram embora. Sueli tinha ficado mais tarde que o normal, arrumando a cozinha sem pressa. Quando ele entrou no corredor com a cadeira, ela estava no fim do corredor, prestes a sair. Ele disse, sem planejamento: "Obrigado." Ela parou. Virou. Ficou olhando para ele por um segundo. Por quê? Por ter ficado. Sueli não respondeu com palavras. Pegou a bolsa, acenou com a cabeça do jeito simples de quem recebe o que é devido sem precisar fazer cerimônia e saiu. Diego ficou parado no corredor escuro por um tempo. Lá fora, São Paulo não sabia de nada. Nunca sabe. A cidade só registra o barulho, não o que fica em silêncio embaixo dele. Mas naquele apartamento, naquela noite, alguma coisa tinha terminado. E alguma outra coisa, ainda sem nome, ainda frágil, estava começando. O que faltava agora era o que Diego tinha adiado por mais tempo do que devia. Olhar para trás e acertar o que estava torto desde antes do acidente, desde antes de tudo. Começando por uma carta de justa causa que ele assinou sem ler, numa noite em que não pensou nela uma vez sequer. Nos dias seguintes à reunião, Diego dormiu diferente. Não melhor, necessariamente, mas diferente,
como quem tirou um peso das costas e ainda está se acostumando com a leveza estranha que isso deixa. O processo contra Patrícia e Fábio estava nas mãos de Renato. Os sócios tinham reassumido a gestão coletiva da construtora por tempo determinado. A empresa não tinha afundado, estava machucada, mas de pé. Diego tinha feito o que precisava ser feito. Mas havia uma outra conta aberta, mais antiga, mais pessoal. Numa manhã de segunda-feira, chamou Renato por telefone e disse: "Preciso que você abra um segundo processo, trabalhista, uma demissão por justa causa forjada, 11 anos de vínculo não reconhecidos, férias e 13º não pagos." Renato ficou quieto por um segundo. O nome da trabalhadora? Sueli. Outra pausa. Ela sabe? Ainda não. Diego ficou 2 dias pensando em como dizer. Não porque tivesse dúvida se ia fazer. Já tinha decidido. Mas porque havia uma diferença enorme entre assinar um documento e olhar nos olhos de alguém e reconhecer em voz alta o que tinha feito. Ele nunca tinha feito isso na vida. Com ninguém. Na quarta-feira à tarde, Sueli estava na cozinha quando Diego entrou com a cadeira e pediu que ela sentasse. Ela o olhou por um segundo, avaliando o tom, o rosto, e sentou. Diego colocou uma cópia da carta de justa causa sobre a mesa. A original, a que o jurídico tinha preparado naquela noite. Sueli olhou para o papel sem pegar. "Eu assinei isso sem ler", disse Diego. "Não porque estava com pressa, porque não achei que valia meu tempo." Sueli não disse nada, ficou olhando para o papel. Era mentira. Você e eu sabemos disso. E isso fechou porta atrás de porta para você por meses. Ele fez uma pausa. "Abri um processo para corrigir. Valor corrigido, multa pelo forjamento, reconhecimento dos 11 anos. O Renato está conduzindo." Sueli ficou quieta por um tempo longo. Quando falou, a voz estava firme, não emocionada, não aliviada, firme. "Por que agora?" Diego não desviou o olhar. "Porque eu devia desde antes. E demorei mais do que devia para enxergar isso." Ela olhou para ele por um momento, depois assentiu devagar. Não como quem perdoa, mas como quem recebe o que é devido e reconhece o peso disso. "Tá bom", disse ela. E voltou ao que estava fazendo. Diego ficou parado na cadeira por um tempo, sozinho na cozinha com a carta ainda sobre a mesa. Aquele "tá bom" tinha pesado mais do que qualquer discurso teria pesado. Era a resposta de uma mulher que não precisava fazer cena, porque a dignidade dela nunca tinha dependido do reconhecimento dele. E agora que o reconhecimento tinha chegado, ela simplesmente o colocava no lugar certo, sem cerimônia. Viviane reapareceu numa sexta-feira. Mandou mensagem dizendo que tinha ficado sabendo da recuperação, que sempre acreditou nele, que aquele período tinha sido difícil para os dois. A mensagem tinha 3 parágrafos e nenhuma pergunta, só afirmações sobre ela mesma embrulhadas em preocupação com ele. Diego leu. Virou o celular para Sueli, que passava pelo corredor. Ela leu. Ergueu uma sobrancelha. Diego bloqueou o número. Sem comentários, sem drama, sem necessidade de vencer em voz alta. Sueli continuou andando pelo corredor como se nada tivesse acontecido, porque nada tinha acontecido, de fato. Só uma conta que foi fechada antes de abrir. A fisioterapia tinha avançado mais do que o prognóstico inicial indicava. O médico atribuiu a consistência dos exercícios domiciliares. E Diego sabia que consistência tinha nome e sobrenome. Camila, toda semana, sem falta, sem condescendência, com aquela seriedade jovem que não aceitava desculpa, mas também não humilhava. Nos últimos meses, ela tinha aparecido mesmo nos fins de semana em que não precisava, só para checar a evolução. Diego tinha parado de reclamar dos exercícios faz tempo. Tinha parado também de fingir que não notava o progresso. No 8º mês, ficou em pé apoiado na bengala por 40 segundos, sem precisar da cadeira. Camila registrou no caderno de acompanhamento sem comemorar em excesso.
do jeito que ela fazia tudo, com uma seriedade que respeitava a conquista sem infantilizá-la. Diego ficou olhando para as próprias pernas por um momento. Quanto tempo até eu conseguir andar de verdade? Depende de você, ela disse. Mas no ritmo que está, menos do que o médico previu. Clara foi promovida a diretora de operações numa reunião rápida e sem cerimônia, porque Diego não era dado à cerimônia. Mas dessa vez, a ausência de cerimônia não era descaso, era respeito. Clara sabia o que tinha feito, sabia o valor disso e não precisava de discurso para confirmar. Renato virou sócio do departamento jurídico da construtora. Diego assinou o contrato numa tarde comum, sem jantar de comemoração, sem brinde. Renato disse que preferia assim. Diego disse que também. A construtora foi ganhando forma nova nos meses seguintes. Diego escreveu pessoalmente uma política interna de tratamento a funcionários, não como marketing, não como resposta à pressão externa, como obrigação que ele mesmo se impôs, porque sabia melhor do que ninguém o que o oposto daquilo produzia. Mostrou o rascunho para Sueli numa tarde. Pediu que ela lesse. Ela leu. Marcou 2 trechos com caneta. Esse aqui tá bonito, mas vago. E esse aqui parece que foi escrito por advogado, não por quem viveu. Diego releu os 2 trechos, reescreveu os 2, mostrou de novo. Melhor, ela disse, e devolveu. Não era pouca coisa. Era talvez a primeira vez na vida que Diego tinha pedido opinião de um funcionário sobre algo que realmente importava e tinha levado a sério. No 9º mês, Diego entrou caminhando na Assembleia de Acionistas. Com bengala, devagar, sem perfeição, mas caminhando. Entrou pela porta principal, não pela lateral. Cumprimentou cada sócio pelo nome, sentou na cadeira da presidência e reassumiu formalmente. Ninguém fez discurso. Ele também não fez. Tinha uma pauta para cumprir, uma empresa para reconstruir e uma clareza sobre o que tinha custado chegar até ali que ele não pretendia desperdiçar com palavras desnecessárias. Quando saiu da Assembleia naquela tarde, o sol ainda estava alto. Ficou parado na calçada por um momento. A primeira vez em quase um ano que estava do lado de fora, em pé, sem cadeira, sem hospital, sem o peso de tudo desmoronando ao redor. São Paulo passava pela calçada sem olhar para ele. A cidade nunca para reconhecer ninguém. Diego tampouco precisava mais que ela parasse. O que vinha a seguir, a última peça, a que fechava o círculo, ainda estava por acontecer. E quando acontecesse, não ia ter plateia, não ia ter discurso. Só o peso silencioso das coisas que chegam ao lugar certo no tempo certo. O processo trabalhista de Sueli foi concluído em tempo menor do que Renato esperava. A documentação era sólida. O jurídico da construtora tinha arquivado tudo com cuidado excessivo. Ironicamente, o mesmo cuidado que tornou a fraude rastreável também tornou a prova da demissão forjada irrefutável. Cada e-mail, cada versão da carta, cada instrução interna estava preservada nos servidores da empresa. O resultado foi reconhecimento judicial dos 11 anos de vínculo que Diego tinha tentado apagar com uma assinatura descuidada. Férias vencidas. 13º. Aviso prévio. Multa pelo forjamento da justa causa. Tudo corrigido pelo tempo que tinha passado. Quando Renato ligou com o valor final, Sueli ficou em silêncio por alguns segundos. Depois perguntou quando o dinheiro entrava. Ele disse o prazo. Ela agradeceu e desligou. Contou para Camila naquela noite, sentadas na mesa pequena do quarto de pensão que em breve iam deixar. Camila ficou olhando para a mãe por um tempo. Como você está se sentindo? Sueli pensou com honestidade. Aliviada, não de ele ter feito a coisa certa, de eu não ter precisado implorar para isso acontecer. Camila assentiu. Conhecia a mãe, sabia o que aquilo significava. Com o que recebeu, Sueli e Camila saíram do quarto de pensão e alugaram um apartamento pequeno, mas inteiro.
janela que fechava, teto sem infiltração, endereço que Camila podia colocar no currículo sem sentir vergonha. Camila tinha se formado 3 semanas antes, numa cerimônia simples que Sueli assistiu da primeira fila, com o orgulho quieto de quem não precisa que ninguém veja para sentir de verdade. A ideia do serviço de cuidados domiciliares tinha surgido numa conversa entre as duas durante os meses de trabalho no apartamento de Diego. Camila tinha percebido, no estágio, que a maior lacuna não estava nos hospitais. Estava em casa, depois que o paciente recebia alta e continuava precisando de cuidado sem ter quem soubesse dar. Sueli tinha décadas de experiência prática com exatamente esse tipo de situação. Juntas, tinham o que o mercado raramente encontra no mesmo lugar: técnica e humanidade. Abriram o serviço com nome simples, sem floreio. 2 meses depois, já tinham lista de espera. Diego foi o primeiro a indicar o serviço para alguém do seu círculo, um sócio que tinha passado por cirurgia cardíaca e precisava de acompanhamento domiciliar na recuperação. Não ligou para Sueli pedindo favor. Passou o contato do serviço para o sócio e disse que era a melhor indicação que tinha. O sócio contratou, depois indicou para outro e depois para mais um. Diego nunca mencionou isso para Sueli. Ela ficou sabendo por Camila, que ouviu de um dos clientes. Quando soube, ficou quieta por um momento. Depois continuou o que estava fazendo. Não era gratidão que ela sentia. Era o reconhecimento de que as coisas tinham chegado ao lugar certo. Que reparação de verdade não precisa de anúncio. Patrícia respondeu pelo esquema de desvio junto com Fábio. O processo foi longo, como processos desse tipo sempre são, mas os documentos eram robustos demais para qualquer defesa sustentável. Os bens foram bloqueados ainda na fase inicial. A construtora entrou com ação de ressarcimento e obteve sequestro de valores suficientes para cobrir boa parte do que tinha sido desviado. Fábio tentou embarcar com um HD externo cheio de arquivos, que descobriu-se depois continham a estrutura completa do esquema, talvez achando que serviriam de moeda de troca em algum momento. Foi interceptado no aeroporto antes de embarcar. O HD virou prova. Patrícia não tentou fugir. Ficou. Contratou advogado, montou defesa e passou os meses seguintes tentando desconstruir o que estava construído em pedra. Não conseguiu. O sobrenome Arruda, que ela tinha carregado como título a vida inteira, virou sinônimo do oposto do que sempre quis projetar. Diego soube do encerramento do processo numa tarde comum, por mensagem de Renato. Leu, guardou o celular e voltou ao que estava fazendo. Não sentiu prazer, não sentiu alívio especial. Sentiu apenas que uma conta tinha sido fechada. E que contas fechadas não pedem comemoração, só confirmação. A construtora cresceu no ano seguinte. Não de forma espetacular, não com manchete. Cresceu do jeito que coisa sólida cresce. Devagar, com fundação. A nova política interna de tratamento a funcionários, aquela que Sueli tinha marcado com caneta em 2 trechos, foi implementada com acompanhamento real, não como documento de gaveta. A rotatividade caiu, a produtividade subiu. Alguns funcionários antigos que tinham pedido demissão nos anos anteriores mandaram mensagem perguntando se havia vaga. Diego não se tornou um homem diferente da noite para o dia. Ainda tinha dias difíceis, ainda tinha o reflexo antigo querendo falar mais alto em momentos de pressão. Mas havia uma diferença fundamental entre o homem que demitiu Sueli sem olhar para ela e o homem que estava reconstruindo a empresa agora. Esse sabia o custo do descuido. Sabia na carne, no osso, nos 45 minutos que passou no chão do próprio apartamento esperando o orgulho ceder. Esse tipo de saber não some. A última vez que Diego e Sueli apareceram no mesmo lugar foi numa tarde comum de sábado. Ele estava na varanda do apartamento com a bengala encostada na grade, olhando para a rua lá embaixo sem pensar em nada específico.
O tipo de tarde que antes ele nunca teria tolerado, por não ter uso prático, e que agora ele havia aprendido a simplesmente deixar existir. Sueli passou na calçada com Camila. As duas conversavam, iam a algum lugar que não precisava ser explicado. Sueli levantou os olhos sem razão aparente. O tipo de coisa que acontece quando alguém olha para cima sem saber por quê. E viu Diego lá em cima. Ele ergueu a mão. Ela sorriu. Não como quem perdoou. Não como quem esqueceu. Como quem nunca mais precisou olhar para trás. Camila não viu a troca. Estava olhando para o celular, falando de alguma coisa do serviço, viva e inteira no próprio futuro. Sueli voltou a andar do lado dela, e os dois seguiram em direções diferentes. Ele na varanda, ela na calçada, cada um carregando o que havia construído com o que tinha sobrado, depois que tudo desmoronou. Diego Arruda tem 39 anos. Ainda é difícil em alguns momentos, porque gente real não vira santo, mas dorme sem a ansiedade de quem precisa controlar tudo, porque aprendeu da única forma que funcionou com ele, a mais brutal possível, que a única riqueza que não desaparece quando você cai é aquela que você construiu dentro das pessoas. Que dignidade não tem porta de serviço e que, às vezes, a única pessoa disposta a te ajudar a levantar do chão é exatamente aquela que você jogou no chão primeiro. Hay que dejar algo bonito por último. Vamos a buscar ideas. Breakfast, happy from here in Hollywood. Ya. ¿Por qué estoy acá? La verdad que estaba acá yo. ¿Cuánta gente queda? Bueno, es que igual llevo caleta. A ver qué dice. Un arquitecto no sabe si va. Wow. La me da pega si hacer todo esto. Bueno, parece que las misiones diarias hoy día no las vamos a hacer. ¿Por qué? Porque no sé cómo se hacen. No sé dónde se hacen, así que hoy día no las vamos a hacer. Hoy día nuestra misión va a ser dejar nuestra casa bonita. Decente. Bonita es un lujo, ¿ok? Y que lo vamos a dejar decente. ¿Por qué alguien está peleando con un cíclope? Y verdad que ahora podemos picar como imbéciles porque no estamos en el modpack de terror. Construye un castillo. Mira, mira. Yo, como, mira mi skin. Soy Kobeni. Kobeni skin trabajadora. ¡Ay! Bueno, Kobeni es quien trabajadora, entonces voy a ponerme... Me confundí de lado. Voy a ponerme una cafetería, pero igual una cafetería grande. No sé qué te parece. Pero primero quiero tener mi humilde casita. Y a raíz de esta casita hacer la cafetería. Clipea eso del Fador. Clipea lo que acaba de pasar del Fador. Porque mis mods no están aquí trabajando. Clipéalo y se lo pasáis a la lobby. Aquí hay que trabajar. Laburando, pues laburando. Ya. Ah, qué susto. ¿Qué pasó? No, no te lo puedo creer. Ya, a ver. No veo nada.
¿Tienes antorchas? Antorcha, sí. Ponme, por fin. Ahora. Uf, a ver, está complicado. Perdón. Por acá estoy haciendo un... Por aquí, por aquí. ¿Sale por ahí? Sí, sí. Ah, ok, ok. ¿Y eso? ¿No eras tímida? ¿Me ayudas? Sí, pero si viene alguien con caballo a asustarme y que después más encima se cae un hoyo, no sé. No sé quién pasa más vergüenza. Calla, calla. Ya, que ahí se puede. Era parte, es parte del show. Claro, Espérame. parte del streaming. Dios. Espérame. ¿De qué te ríes? Nada, no, yo, ¿quién se está riendo? Muchas gracias, viajera. Me has salvado. Adiós, adiós. Porque te voy a dar una recompensa. Dime... Bueno... No tengo nada, pero... No importa, no importa. Mira, Toma, yo te carga voy a una dar montura. una recompensa, mira. Toma, Toma, te di una montura. yo te di un pingüino bebé. Cuídalo, cuídalo. ¿Cómo que no lo quieres? Pero si no te me paso, agarra... Pero míralo, míralo. Es un pingüino bebé, ¿cómo no lo vas a querer? Ah, bueno, tengo tijeras, tengo un montón de tijeras. Ahí tengo tijeras. Bueno, me voy. Bueno, Listo. Sigo mi adiós. camino. Hasta Que vaya luego. bien. Que no te caigas. Y bueno, hay gente... Y gente. Agradezco que no me haya pasado a mí. Lo bueno es que nos salvó un poco, porque nos regaló una montura. Y nos hace bastante falta. Por si acaso. Loco, no me luce. Vamos. Sí, buena onda. ¿Qué es eso? ¿Por qué está montada en una... The fuck? Listo. Hola. Vale. Sal. Mamita. ¿Tengo comida? Sí, tengo comida, chica. La pregunta ofende. Y se acaba lo que menos le da. A ver, espérate. ¿Estarán viviendo allá? Ya, a ver. Nuestra casa va a ser por aquí, entonces. Bancan chat. Porque igual la gente se dispersó caleta. Mira, ¿y esto qué onda? No, y son los que me habían adoptado, se fueron. Bueno. Menos mal. No me hubiera ido a Colchana con ellos. Es que uno tiene que encontrar el spot perfecto, eso es lo que pasa. Y este spot me parece bastante... Es que la idea es que sea una cafetería que quede como en un lugar místico, y esto me parece bastante místico. Quiero ver el color de esta madera.
Es un moradita. Podría ser una cafetería morada. En honor a la Seonmi, que en paz descanse porque ya no se stream. Y quiero madera oscura, pero para allá están ellos. Entonces me da como vergüenza. A ver, ¿esto me sirve? Ah, pero es tronco normal, pues yo quiero el otro que es oscuro. ¿Esto será tronco normal? Ah, no, este es de jungla, este es como naranja, ¿no? Este es más feo. A ver. No, este es el que quiero. Voy a deforestar. Caminando, vengan. Sigamos caminando. Lo que yo tengo... Uy, Dios. Ahí ¿Qué está, será? ahí por fin se está haciendo de día. Hola, soy yo. ¿Aló? Es que sonaba un teclado. Y dije, ¿qué suena? Lo siento. Hola, mucho gusto. Soy yo y mi nula suspensión de ruido. Hola, Ella es, mucho la gusto. ella es la NPC número 1. Ah, hola, supongo.